Olá, queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Graças ao Senhor por mais um tutorial do Alimento Diário. A gente ainda está na série Nossa Missão é a Edificação do Corpo de Cristo. E esse Alimento Diário, o título dele é Deus é Amor, de autoria do irmão Pedro Donk. Nesta semana, que é a semana 2, o título é Andar como Filhos da Luz. Leitura bíblica Efésios 5, 8 a 16. Olha, esse é um tema crucial para os filhos de Deus. Então, andar como filho da luz. Primeiro de tudo, nós vemos aqui que é um viver, é uma expressão, é algo prático. Então, nós vamos descobrir como andar como filhos da luz. O que nós temos que receber? O que é, de um lado nós temos a verdade, de outra a luz. Uma ponta é a verdade e a outra ponta a luz. Como isso se expressa na nossa vida? Nós vemos também aqui que de uma ponta nós temos a graça e a outra o amor. Então temos um pouco também da questão do amor aqui nessa semana. Graças ao Senhor, porque esse assunto da verdade, da luz, é um assunto que ele expõe as trevas. É um assunto para que todas as trevas sejam extintas da nossa vida, sejam eliminadas da nossa vida. Então vamos aproveitar essa semana para ir diante do Senhor, para trabalhar no nosso coração, para recebermos a luz do Senhor. Se tem algum aspecto de trevas, se tem algum vazio, se tem mentira, se tem vaidade, se tem pecado, vamos deixar a luz expor. Se tem orgulho, para que ela exponha e nós possamos tratar esse assunto diante do Senhor. Não vamos aceitar andar nas trevas depois de ouvir essa palavra maravilhosa, tá bom? Conto com vocês. Vamos lá então. Bom, na segunda-feira nós temos aqui o título Deus é acessível. Olha só que maravilhoso. Então, não importa a situação em que nós estejamos, o nosso Deus não é um Deus recluso, não é um Deus isolado, não é um Deus difícil, que está num alto monte escondido. Deus é acessível, graças ao Senhor. Olha, já começamos falando o seguinte, ó, andar na luz não é uma ação baseada em doutrinas ou esforço humano, mas é resultado de nos enchermos desse rio da graça que nos alcançou. Então aqui já tem uma lição fundamental, que nós como cristãos muitas vezes erramos, e quando nós erramos há desânimo, há queda. Não adianta eu e você tentarmos, por meio de procedimentos externos, por meio de regras exteriores, por meio de doutrina, ensinamentos, cumprirmos a palavra de Deus, agradarmos a Deus. Nós vamos falhar. Nós precisamos que essa graça, que esse fluir que nos alcançou, continue trabalhando continuamente em nós. Por meio da imersão na palavra, por meio da oração nos versículos, por meio de ouvir a palavra, de falar e cantar os hinos, por meio da leitura do alimento diário, por meio da comunhão uns com os outros. Tudo isso vai trazendo mais graça, mais luz para a nossa vida. Tá? E isso passa a ser algo natural. Essa expressão passa a ser natural. Além de andar na luz, devemos andar na verdade e no amor. Isso não ocorre de forma separada. Quer dizer, agora eu vou andar na verdade, depois eu ando no amor. Claro que não. Isso tudo está relacionado. Então, Paulo, simplesmente para nos ajudar a compreensão, ele segregou aqui os assuntos, como também fez o irmão Pedro. Mas tudo está relacionado. Se eu ando na verdade, eu estou andando no amor. Se eu ando no amor, eu estou andando na verdade, na luz. Tá? Então, veja, a luz. O que é andar aqui? Qual é o aspecto da luz? Primeiro de tudo, Deus é luz. Só que Deus habitava em luz inacessível. Nós não tínhamos acesso a Deus. Quer dizer, Deus ali tinha a presença dele, a pessoa dele, a luz dele estavam face a face com Adão e Eva no Jardim do Éden. Mas por conta do pecado, as trevas entraram e a luz se dissipou. Então Deus teve que se tornar, por conta da glória dele, da santidade dele, da justiça dele, o homem não podia mais ter acesso. Mas isso não é o coração do Senhor. Ele não é um Deus inacessível, como é o título da semana, ele é acessível. Então, embora ele fosse inacessível, ele é amor. E isso significa que ele jamais abandonaria a intenção, o plano dele de se mostrar, de se apresentar, de se dispensar todas as riquezas ao homem. Então, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, que rompeu todas as trevas por meio da morte dele e ressurreição, nós hoje temos acesso ao Pai.
Ele não está mais inacessível. Claro, por enquanto ninguém ainda viu a Deus, Ele está lá, né, até que nós sejamos glorificados junto com o Senhor. Por enquanto ainda nós não vimos presencialmente, fisicamente, vamos dizer assim, o Senhor. Não vimos a Deus, mas um dia nós o veremos. De todo modo, hoje nós podemos provar Deus, o amor dele, a luz dele, por meio do Senhor Jesus, que é o Espírito que habita em nós. Tá? Então a gente tem acesso a ele por meio da fé. Terça-feira, Deus está procurando você. Olha, a gente às vezes, né, nós ficamos acuados, amedrontados por conta do pecado, da morte, das trevas, nós ofendemos o Senhor, sentimos que caímos, né, e pecamos. Mas essa semana, esse título é maravilhoso. Deus está procurando você. Nunca esqueça disso. Mesmo que você tenha caído, Deus está te procurando, Ele quer te encontrar, não importa a sua condição. Tá? Então, aqui de novo, reforçando o que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículos 12 e 19, foi uma armadilha de Satanás o pecado, a queda do homem. O homem se tornou injusto, carente da glória de Deus e não pôde mais ter acesso. Tá? Lembra que eu falei da questão da justiça, santidade e glória. Mas Deus ama o homem, quer a presença do homem. E por meio desse rio que nunca parou de fluir, embora o caminho tenha sido fechado, o rio nunca parou de fluir, o rio da graça. E alcançou você e quer alcançar outras pessoas também. Né? Esses 4 braços do rio, 4 direções diferentes, norte, sul, leste e oeste, significa que não importa onde você esteja, esse rio alcança você. Isso é o amor e a misericórdia de Deus. Deu a você e a mim uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Tem um exemplo interessante aqui, né? Que fala do celular. Então o celular tem o GPS, tem o rastreio, ele sabe onde você está. Né? Quando cremos, o espírito humano emite um sinal para ser localizado pelo fluir desses 4 braços do Espírito. É assim que somos salvos. Quer ser rastreado pelo Senhor? Creia. O dispositivo que precisamos usar é este. 2 pontos. A fé. Então não importa se você se perdeu, se você se complicou de alguma forma, se você ofendeu o Senhor, pela fé, ative o seu espírito. Peça perdão, peça pelo sangue do Senhor, para que Ele novamente te alcance, você se conecte com Ele, que o rio alcance você, não importa a sua situação. Tá? E isso, óbvio, em relação às pessoas também que estão perdidas, afastadas do Senhor, não têm acesso a Ele ainda, por meio do posso orar por você, o Evangelho. Deus usa cada um de nós como canais desse rio para conectar essas pessoas novamente ao Senhor, para que elas também tenham essa experiência. Né? Então isso é muito importante também. Quarta-feira, o fluir da graça supre e edifica o corpo de Cristo. Assim, a gente, por conta da queda, do pecado, nós éramos vazios. E esse vazio, ele produziu toda sorte, desculpa falar, de lixo, de coisas negativas. Então aqui fala um pouco maledicências, críticas, invejas, individualismo e egoísmo. E isso às vezes ainda se reflete na nossa vida, não é? Não é assim a sua experiência? Mesmo tendo sido salvo pelo Senhor, você às vezes não tem, isso não aparece, ou um pensamento ruim, alguma coisa, né, que você sabe que não está correta diante do Senhor. Então, graças ao Senhor, porque esse rio, ele vai lavando, ele vai purificando. A palavra do Senhor, ela é esse veículo que traz a vida do Senhor, que traz a verdade, traz a realidade do Senhor. Aqui tem um exemplo também que nós já vimos algumas vezes, mas vale a pena mencionar de novo, das células do corpo que anelam o suprimento da corrente sanguínea. O sangue que corre pelas artérias é um veículo que leva nutrientes para as células. Então, o corpo só fica saudável se isso estiver funcionando de forma correta. Então, o sangue aqui, ele representa a palavra, e nós devemos ser ávidos pela palavra, porque é ela que traz o suprimento espiritual. Sem a palavra, nós morremos espiritualmente. Por isso, o amor reverente à palavra, ela nos dá energia, né? Ela também nos traz a verdade que eu falei para vocês. Se nós não tivermos verdade, nós vamos viver na vaidade, pensando em nós mesmos, buscando só os nossos interesses, orgulhosos, egoístas.
mas a palavra, a verdade trabalhando em nós, vai trazendo a realidade de Deus, que não é egoísta, é altruísta, é humilde, não é orgulhoso, busca os interesses dos outros, busca os interesses do Senhor. Isso é preencher os vazios. Puxa, essa palavra, ela é maravilhosa. Não aceite vazios na sua vida. Não aceite, busque a palavra. Todos os dias, Senhor, quando você sentir um vazio, uma vaidade, eu sei que Deus vai te iluminar. Você sabe quando você está pensando no que não é para pensar. Você sabe quando é vaidade, quando você está vivendo pela vaidade. E quando Deus iluminar, vá diante do Senhor. Senhor, trata com a minha vaidade. Senhor, trata com esse vazio. Senhor, eu quero mais a palavra. E não só isso, faça a imersão. Busca mais aqui no alimento diário, entre bastante nele, na palavra profética que o Senhor tem falado, né, por meio das porções que a gente recebe diariamente também, entra bastante nela, para que toda mentira saia do nosso viver. Né? Aqui também fala, na terça-feira, na quarta-feira ainda, o mundo pós-moderno diz que a verdade é relativa. Isso é mentira. Cuidado com essa mentira. Não há relatividade. A palavra do Senhor ela é absoluta, a verdade é absoluta. Nós podemos confiar 100% na palavra e no Senhor. Tá? Então vamos tomar cuidado para a gente não cair nessa mentira também. Tá? Que mais? Na quinta-feira, fala um pouco andar no amor como filhos amados. Então, o fluir desse Espírito para nós e a partir de nós nos fará ser plenos de graça e de verdade. Aqui, então, vamos entrar um pouquinho, né? Não só de forma doutrinária, mas muito mais do que isso, para a gente poder entrar na realidade dessa palavra. Então, de um lado, Deus é amor. Deus é amor e Deus é luz. Este é um lado. Se nós só ficássemos nisso, nós não teríamos acesso à experiência de provar o amor de Deus, de provar a luz de Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele trouxe, Deus que é amor, Ele trouxe o amor a você. E quando Ele trouxe a você, a expressão desse amor é a graça. Você prova pela graça. Tá? E Deus é luz. Por meio de Jesus Cristo, essa luz chega até nós como a verdade, a realidade, a palavra de Deus. Rico isso, não é? Isso a gente pode experimentar na nossa vida também. Tá? Olha, quando a palavra fala sobre amor e luz, não temos muitas doutrinas para explicar. É uma expressão, é prática. A gente leu no primeiro dia aqui na segunda-feira. Se você é filho do amor, simplesmente vive como filho do amor. Se você é filho da luz, você vive como filho da luz. Porque isso é a expressão daquilo que você está provando, da graça e da verdade. Tá? Não é uma imitação exterior, não adianta. Eu já falei para vocês, né? Hoje, infelizmente, muitos cristãos tentam imitar um procedimento externo. Não adianta, a gente precisa que a graça nos sature. Aqui, ainda avançando um pouquinho, no capítulo 5 de Efésios, nós temos dois aspectos do amor. Tá? Entrega e doação, oferta e sacrifício. Entrega, ou seja, se doar, essa oferta, esse sacrifício, esses são aspectos do amor. Como eu sei se eu estou andando no amor? Deus é prático. Se você anda no amor, você é uma pessoa que se entrega, se doa pelos outros. Você se sacrifica pelos outros. E também pelo Senhor, claro. Então é prático isso. Como está a sua vida? Sua vida é uma vida de entrega pelos outros, ali buscando supri-los com a vida de Deus, buscando levar a verdade para eles também, buscando ser um canal para eles. E eu digo isso em relação à sua família também, em relação ao seu trabalho, em relação, claro, às ruas aí no dia a dia, vivendo com as pessoas. Deus é prático. Né? Então, todos nós aqui, irmãos e irmãs, temos que ir diante do Senhor e pedir misericórdia para que Ele nos ajude a praticar mais essa palavra de forma viva, né? Recebendo mais e fluindo mais aos outros. Não é obrigação, mas é um aroma suave, é um fluir para Deus, né? Um fluir para as pessoas também. Bom, na sexta-feira, e o resultado de andar na luz? Nós vimos aqui o amor, muito prático. Como é que eu sei se eu ando na luz? Como é que é esse viver? Tá? Primeiro ponto, comunhão. Ter comunhão é a melhor maneira de verificar se eu estou
sendo teórico ou se eu estou sendo prático, de fato estou vivendo. Ó. Quando estamos na luz, mantemos comunhão com os outros. O que é comunhão? É algo, é uma conversa, é um fluir, é uma relação pura, santa diante do Senhor com os irmãos e, claro, com o Senhor também. Então, a luz ela gera comunhão. As trevas geram a exclusão, a crítica. Então, a comunhão ela é uma prova de que você está andando na luz. Nós não tomamos decisões sozinhos na igreja. Nós temos que ter esse cuidado de depender do Senhor, de buscar comunhão, de prezar, de primar pela comunhão. Não deixar que isso seja interrompido. Tá? Se vivemos na luz, ela ilumina cada parte do nosso ser. Como é que é outro aspecto? Como é que eu sei se eu estou na luz? Olha, se você está na luz, você vai perceber todo dia algo que precisa ser tratado diante do Senhor. Ou um ponto, ou outros pontos. Essa é a vida de quem está na luz. Quem está na luz não é alguém que atingiu a perfeição, não é alguém que está totalmente correto, mas alguém que vive na presença do Senhor e por viver o Senhor expõe. O Senhor indica, o Senhor mostra por amor aquilo que precisa ser lidado diante dele. E quando nós vivemos dessa forma, o que acontece? Qual é a reação quando nós recebemos a luz? Enxerga o pecado e logo busca esvaziar-se, arrepender-se e lavar-se no sangue de Cristo. Isso é uma prova de que você está na luz. Então não se assuste se as coisas forem expostas. Nosso ser é terrível, nós temos muitas coisas que o Senhor tem tratado ainda e vai tratar até a volta dele. Quando isso acontecer, o nosso coração não é fugir, não é ficar indignado, não é se opor a Deus, não é se esconder, mas é ir diante do Senhor e se arrepender e pedir pelo sangue, confessar os nossos pecados. Outro item aqui para a gente avaliar, então são termômetros para a gente identificar se estamos ou não na luz. Quem não está na luz, considere-se muito espiritual, muito bom. Então, por que eu falei para vocês que quem está na luz vê problemas em si mesmo, né? Vê dificuldades em si mesmo. Quem não está na luz acha que é muito bom, que é perfeito. E isso faz com que ele condene os outros. Então, uma pessoa que não está na luz é muito fácil se identificar. É uma pessoa que vive criticando os outros, reclamando dos outros, condenando os outros. Quem está na luz olha para a sua condição e fala: meu Deus, meu Senhor, eu não sou digno, eu não sou capaz. Senhor, olha a minha condição, olha o que o Senhor fez por mim e continua fazendo. Olha quem eu sou, como eu sou capaz de julgar o meu irmão ou minha irmã. Quem sou eu para me colocar no lugar de Deus? Isso é muito sério, queridos irmãos. Então, aqui é uma lição clara, né? Quem está nas trevas julga e aponta eventuais falhas no próximo. Fora da luz, ficamos cegos em relação à nossa própria condição. Então, a nossa atitude, pelo contrário, é de humildade, é buscar a luz. Se eu falei essas questões para você e você identificou, puxa, eu acho que não estou andando na luz. Vá diante do Senhor. Busque Ele. Mesmo que você não esteja vendo, peça para Ele mais revelação, que Ele te ilumine, para que você possa se arrepender. Porque o resultado de quem não anda na luz o oposto de luz são as trevas. E as trevas levam para as obras da carne, as trevas levam para servir não ao Senhor Jesus, mas ao inimigo do Senhor. Então que o Senhor possa ter misericórdia de nós, tá? Outro sinal aqui, ó. Quem vive na luz guarda a palavra. Então busca a palavra, ama a palavra. Aqui fala até mesmo dos comportores, né, que estão o tempo inteiro imersos na palavra, não tem tempo para pensar coisas ruins, estão ali vivendo o mandamento, buscando cumprir a palavra de Deus, a verdade está neles, então eles buscam ali de coração, com todo amor, viver na palavra. Né? Essa também tem que ser a nossa realidade no nosso dia a dia. Graças a Deus, porque você hoje aqui está ouvindo essa transmissão, vendo essa transmissão. Por quê? Porque você é ávido pela palavra e Deus vai honrar seu coração também. Mostra que, nesse aspecto, você está aí no caminho correto de andar na luz. Tá? Sábado, o resultado de andar na luz. A gente já falou um pouquinho na sexta, né? Mas um viver intuitivo, prático, porque a luz dissipa as trevas. Então, aqui fala um pouco da distinção luz e trevas. Se andamos na luz, evidentemente, não temos como andar nas trevas, porque essa luz brilha no nosso interior.
Tá? Então, além de expor os pensamentos e sentimentos impuros, a luz também nos faz permanecer em comunhão com os irmãos, que foi o que nós vimos. Se tem problema, a luz expõe, nós vamos para a comunhão, tratamos isso diante do Senhor. Tá? Outra coisa interessante aqui, ó, nós não nos tornamos motivo de tropeço para os outros. Pelo contrário, quando se aproximarem de nós, os irmãos terão a sensação de que estão mais próximos de Deus. Que frase maravilhosa, não é verdade? Eu quero que, quando se aproximarem de mim, eles sintam, puxa, eu estou mais próximo de Deus. Não para minha glória, óbvio que não, mas para que eles também tenham mais amor pelo Senhor, eles também sejam encorajados a viver na luz. Agora, a pergunta, será que quem se aproxima de você tem a vontade de ter mais comunhão com o Senhor, emergir mais na palavra, andar na luz? Se não, vamos diante do Senhor também, porque essa semana eu falei para vocês no começo, ela é cheia de pontos para iluminar o nosso ser. Tá? Outro ponto aqui, ó. Se odiamos o irmão e somos tomados de raiva contra outro, é sinal que as trevas nos cegaram e tomaram nosso anterior. Nós não andemos às cegas com ódio, andemos na luz. Deus é luz. Tá? Antes, olha que interessante, o versículo 8 do capítulo 5 de Efésios fala que, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Esse versículo aqui, ó, não sei se você percebeu, mas fala que antes não é que a gente estava nas trevas apenas. Nós éramos trevas. Olha que terrível a situação. Agora, não somente estamos na luz, mas somos a luz do Senhor nessa terra e por isso que nós temos que brilhar a nossa luz, não deixar ela esconder. Né? Então, por quê? Porque as trevas aqui, elas dominam, aprisionam as pessoas. Você estava nessa condição também. E mais graças ao Senhor que o Senhor nos libertou e nós também somos incumbidos de levar isso para outras pessoas. Né? Mateus 5,16, versículo muito rico para no sábado aqui. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se realmente somos filhos da luz, com certeza essa luz se manifestará em nossas ações, graças ao Senhor. Domingo, por fim, desperta, ó tu que dormes, desperta. Então, quem está nas trevas está dormindo, não está percebendo aquilo que o Senhor está fazendo. Mas quem está na luz é alguém que está despertado, atento, vigilante às coisas que o Senhor faz. Não é? Então, nós não produzimos as obras da carne, produzimos as obras, os frutos da luz. Muito interessante aqui também, capítulo 5, versículo 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Olha outro ponto aqui para o termômetro, para a gente identificar qual é a nossa condição. As trevas geram uma pessoa infrutífera para Deus, ela não produz frutos para Deus. E esses frutos, claro, são pessoas, mas também são a manifestação da vida de Deus em nós, a bondade, a justiça, a misericórdia, o amor que nós vimos. Então, quem está na luz é frutífero, gera vida, gera frutos para o Senhor. Outro ponto também importante. Olha outro item aqui, ó. Os homens fogem da luz quando produzem obras más, porque a luz os expõe. Aqueles, porém, que são filhos da luz, não fogem da luz, eles vivem na luz. E quando a luz expõe, não fogem disso. Né? Vão diante do Senhor, enfrentam a situação diante do Senhor para serem aperfeiçoados. Que mais? As trevas são ocultos, então as pessoas que estão em trevas fazem coisas em oculto, não querem que os outros saibam, né? Por isso são vergonhosas, né? O adultério, a pornografia, enfim, diversas questões aqui que são ocultas, a fraude, o roubo, né? Então são questões que mostram que as pessoas estão em trevas. Nós somos diferentes. Não somos cúmplices desse tipo de obra, nem admitimos. Por isso é tempo de acordar. Se você, aqui, querido ouvinte, né, que está também assistindo a gente, está nessa condição, é a hora de despertar. Chega, é hora de pôr um ponto final, de colocar um ponto final. Nós estamos nos tempos finais da igreja. Não temos mais como viver de uma forma morna em trevas. Nós temos que reagir
praticar essa palavra, viver a verdade e a realidade, tá? Para ser vencedor. Então essa é a nossa luta. Não vamos desistir, não vamos ali nos acovardar, nos intimidar em relação às obras das trevas. Vamos buscar seguir o que é luz. Tá? No final também tem algum encorajamento aqui. Se alguém tem dificuldade de praticar alguma das ferramentas que o Senhor nos deu, que são, de certa forma, esses canais de vida, de luz para chegar às pessoas também, acompanhe quem já as pratica. Né? Não fica criticando. Quem critica não está na comunhão, quem critica não está na luz. Busca acompanhar. Se você ainda não foi aperfeiçoado, vai junto com aqueles que já estão praticando. Então, se é tímido, tem receio de orar, vai junto com quem está orando. Fica perto, fica próximo, busca, tem um coração de busca. Isso é despertar, isso é acordar também. Não vamos ficar ali receosos nas trevas, esperando as coisas acontecerem. Tá? Que o Senhor ilumine cada dia mais você, ajude você a praticar essa palavra nessa semana de forma prática, viva, ali nada doutrinário, nada de imitação, mas ali recebendo o fluir da graça que vai gerar obras frutíferas na sua vida, vai gerar você uma pessoa cheia da vida do Senhor, cheia de luz, brilhando, e os outros, quando se aproximarem, certamente vão ver ali, essa pessoa tem algo diferente, essa pessoa aqui me leva mais próxima de Deus. Graças, Senhor, que essa seja a nossa realidade. Boa semana a todos vocês.